A paz do Senhor, professores, eu sou o professor Pedro Júnior e estamos com mais um estudo para professores de jovens. Hoje estudaremos a sexta lição que tem por título A Realidade Bíblica do Cuidado com o Corpo. O texto principal está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, que nos diz: Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. O resumo da lição nos diz: é preciso cuidar do corpo, pois ele é a morada do Espírito Santo em nós. Ao lado tem a leitura semanal, é importante que você faça ela com seus alunos. São 3 os nossos objetivos, querido professor. Primeiro, saber que Deus nos criou seres sexuais. Conscientizar do perigo do mau uso do corpo e da sexualidade. E compreender qual é o propósito da sexualidade humana. O texto bíblico, que é a base para essa lição, está escrito em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos do 12 ao 16. É importante que você faça toda essa leitura junto aos seus alunos. A título de introdução, o comentarista nos diz: o que a fé cristã, inspirada na Bíblia, fala acerca da sexualidade humana? O que Deus preparou para que não abusássemos de nosso corpo e não fôssemos dominados pelo pecado? Então, são sobre essas 2 perguntas principais que nós trataremos. Veremos ainda que a fé cristã tem limites éticos em relação à sexualidade e o sexo deve ser desfrutado no casamento hétero, monogâmico. A Bíblia também condena o sexo entre solteiros, entre pessoas do mesmo sexo, entre casados e solteiros. Então nós veremos que tem uma ética do reino sobre a sexualidade, sobre o uso do nosso corpo. O corpo não é nosso, o corpo é de Deus. Como o apóstolo Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Logo, ele domina o meu corpo também. Vamos para o primeiro ponto da lição. Deus nos criou seres sexuais. Aqui, professor, você precisa falar que na criação divina, ele criou macho e fêmea. É o que nós devemos iniciar falando aos nossos alunos. E dizer também que para estes Deus ordenou, trouxe ordenanças. Como, por exemplo, em Gênesis capítulo 1, versículo 28, para que o homem dominasse a terra, povoasse a terra, organizasse a terra que Deus havia criado e havia posto o homem como essa coroa da criação, para que ele a conduzisse. Para esse primeiro ponto, sobre a criação divina e as ordenanças, eu quero trazer um subsídio interessante na nossa declaração de fé, na sua página 204. Porque a nossa declaração de fé trata também sobre as questões familiares. E aqui, querido professor, sobre as ordens que Deus deixou para o homem, quando ele o criou, para além de Gênesis capítulo 1, versículo 28, o nosso comentarista destaca aqui, para que o homem se realizasse dentro do casamento, no que diz respeito à vida sexual, e também reproduzisse. Então essas foram ordenanças de Deus dentro do casamento. Agora a nossa declaração traz outros pontos para que nós possamos compreender. O casamento tem por propósito, primeiro, a instituição da família matrimonial. Nós vemos isso em Gênesis capítulo 2, versículo 24, quando o texto diz: portanto deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Você pode falar sobre isso, é uma ordem divina. O casamento também tem propósito da compensação mútua do casal. Às vezes nós achamos que o casamento é só para procriar, e isso foi uma compreensão que perpassou muitos anos na igreja. Não, casamento, o ato sexual dentro do casamento é só para procriação. Mas não, existe uma compensação mútua do casal, existe uma continência e satisfação sexual também. Nós vemos isso, por exemplo, e aí você precisa explicar aos seus alunos, quando a Bíblia diz: o coração do seu marido está nela confiado, e ela nenhuma fazenda faltará. E a ela nenhuma fazenda faltará. Provérbios 31 e 11.
O marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. E também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. 1 Coríntios capítulo 7, do 3 ao 5. Então a gente vai dizer que o casamento tem também essa ordenança, tem também esse objetivo. Procriação, como nós já sabemos, né? Como está escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 28, quando Deus diz: frutificai, multiplicai, enchei a terra, para Adão e para Eva. Então, esses são as ordenanças, e ainda faltou um: o auxílio mútuo. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Gênesis 2, 18. Então, o homem e a mulher precisam se auxiliar. A expressão é auxílio mútuo, precisam se ajudar. Um só não pode fazer as coisas, nem apenas o outro. Os dois precisam se complementar, sendo companheiros, parceiros nas atividades, ok? Então, quero trazer esse subsídio muito importante para você tratar com seus alunos. Ainda no ponto 1, professor, nós precisamos explicar aos nossos alunos que Deus criou apenas dois sexos, macho e fêmea o criou. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Não tem nada para além disso. Ou o ser humano é macho, ou o ser humano é fêmea, na perspectiva da Bíblia Sagrada. E para isso a ciência também traz a mesma compreensão. Quando trata dos cromossomos XX para mulher e do cromossomo XY para homem. O óvulo feminino, ele é do cromossomo X. O espermatozoide, gameto masculino, é do cromossomo X ou também Y, varia. É o que vai determinar o sexo do bebê. Se o espermatozoide for de cromossomo X, quando ele atinge o óvulo, fica XX, mulher, nascerá. Se o espermatozoide for do cromossomo Y e quando chegar no óvulo, logicamente vai ser o cromossomo X, então XY, homem. Então, professor, rapidamente, porque a lição toca, é importante você tocar nesse ponto também científico. Pode estudar um pouco mais, se aprofundar mais no assunto para falar com mais propriedade. Mas a princípio é isso. Explica aos seus alunos que cientificamente e, em primeiro lugar, biblicamente, Deus fez dois seres. Homem e mulher. Diferentes psicologicamente, fisicamente, emocionalmente, mas que se complementam. Não esqueça de dizer isso aos seus alunos. E por fim, não menos importante, nesse ponto ainda, nós precisamos não demonizar o sexo. Porque existe uma carga muito negativa para a questão sexual. As pessoas têm medo de falar sobre isso, mas o sexo foi criado por Deus. Foi desejo de Deus que Adão e Eva se relacionassem, para todos os propósitos que eu citei anteriormente. Então, na cabeça de muitos jovens, o sexo ainda é muito demonizado, negativizado. Não, o sexo é de Deus. Deus criou, porém, dentro de uma organização, em um tempo certo. Por exemplo, o casamento é a permissividade para que um homem e uma mulher se unam sexualmente. Não pode ser feito isso no namoro, não pode ser feito no noivado. Dentro do casamento não pode ser com outro parceiro, não, tem que ser com a mesma pessoa. Não pode ser pessoas do mesmo sexo à luz da Bíblia. Não pode ter mais de um parceiro. Então, casamento, na perspectiva bíblica, ele é heterossexual, ele é monogâmico. E aí tem as promessas que se faz no casamento para a fidelidade, a honra, o respeito, o cuidado.
Isso vem do pensamento de Deus. É isso que Deus quer para o casamento. Agora, infelizmente, na atualidade, muitos têm deturpado isso. Nós vemos casamentos que se dissolvem com pouquíssimo tempo de convivência. Mas a ideia é que ele dure. O homem respeitando a mulher, dando a devida honra, a mulher respeitando o homem, dando a devida honra. E assim é a vontade de Deus. Então, desse ponto, nós precisamos dizer isso. Agora, logicamente que por causa do pecado, como nós vemos em Gênesis capítulo 3, o ser humano cai também na perspectiva sexual. Então, a sexualidade humana acaba sendo distorcida com o pecado. Mas isso não significa que devamos seguir os padrões estabelecidos pelo mundo para a vida sexual. É por isso que nós vemos todo tipo de arranjo sexual aí, todo tipo de desejo, todo tipo de vontade. Mas aí nós precisamos seguir o padrão bíblico. O que é que a Bíblia diz sobre o casamento? O que é que a Bíblia diz sobre o uso do meu corpo? Sobre a sexualidade? Porque aqui nós estamos tratando especificamente do uso do corpo em relação à sexualidade. Então o que é que eu vou fazer com o meu corpo? É sobre isso que a gente vai tratar nesse primeiro ponto da lição. Vamos então para o segundo. Olá, querido professor. O segundo ponto da lição tem por título Perigos do mau uso do corpo e da sexualidade. Então existem perigos para esse mau uso. A prostituição, por exemplo, é algo que Deus não se agrada. E aí o comentarista traz um pequeno resumo da história do povo hebreu, quando se contamina, peca contra Deus e sofre consequências em Números capítulo 25 por causa da prostituição. Foram se envolver com outras mulheres, consequentemente adoraram os deuses delas. No tempo do Novo Testamento, a Bíblia recomenda também e explica que a prostituição é obra da carne e o cristão precisa se afastar da prostituição. Não é da vida sexual que o cristão deve se afastar. Não vamos demonizar o sexo. Mas onde, em qual ocasião o sexo deve ser praticado? Dentro do casamento. É isso que a gente precisa conversar com os nossos jovens, para que possamos esperar o momento certo das coisas. Em uma sociedade que vivemos, a semelhança de Corinto, quando Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, falando da intensa erotização dos coríntios, nós vivemos no mesmo contexto. Outdoors, filmes, séries, ao vivo e a cores. Em qualquer lugar que nós estejamos, existe uma força que erotiza, que remete à sexualidade o tempo todo. Mas nós, enquanto crentes, precisamos fugir dessas coisas. Ao máximo, nós precisamos nos esquivar, nos desviar, porque Deus não se agrada da imoralidade sexual. Deus não se agrada da prostituição, que é obra da carne. Então, o que é que Deus quer como padrão para a minha vida, para o uso do meu corpo? Então, nós precisamos entender que dentro do casamento, a relação sexual é abençoada por Deus. Fora dele ou dentro dele de maneira errada, como por exemplo o adultério, desagrada ao Senhor. Eu trago outro subsídio muito interessante do livro Valores Cristãos, do pastor Douglas Batista, sobre o uso correto do corpo. Página 95, olha que interessante. Página 95, ele começa a falar sobre o correto uso do corpo. Ele vai dizer: são condenadas, dentre outras, as relações incestuosas, Levíticos 18, do 6 ao 18. Então a Bíblia condena o incesto, ou seja, sexo entre parentes. O coito com animal pode se chamar de zoofilia, Levíticos 18, 23, pessoas que se relacionam com animais. O adultério, Êxodo 20, 14. Dentro do casamento eu tenho o meu cônjuge e aí eu vou buscar fora do casamento um parceiro sexual. Totalmente contrário à vontade de Deus. A homossexualidade, Romanos capítulo 1, versículos 26 e 27. Relacionamento entre pessoas do mesmo sexo. À luz da Bíblia, é uma prática pecaminosa.
O corpo não pode servir à promiscuidade, 1 Coríntios 6:13. Assim o nosso corpo deve servir para glorificar e não para afrontar a Deus. É muito forte isso daqui, porque são práticas sexuais, desejos sexuais que entram no coração humano por causa da queda. Então a nossa sexualidade é deturpada também. E nós precisamos agora ouvir a voz de Deus, entender a vontade de Deus, para que não saiamos da sua vontade em relação à nossa vida sexual. Nós precisamos usar bem o nosso corpo, porque o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Nós precisamos dizer isso aos nossos jovens. E ainda a fornicação, que está relacionada ao contato sexual entre pessoas solteiras. Então, dois jovens estão namorando, são solteiros, não pode ter relação sexual. A gente precisa reafirmar isso. É óbvio, mas o óbvio também precisa ser dito, muitas das vezes. E para prevenir esse pecado, o que é que o apóstolo orienta? Casem. 1 Coríntios 7, versículo 2, por causa da prostituição. A ideia é, não peque contra Deus, não viva usando o seu corpo de forma errada. Case. Você não ama aquela pessoa? Case então. Então, mais uma vez, não é a prática sexual errada, é quando ela é feita ou por quem ela é praticada. Que é um excelente subsídio para nós tratarmos com os nossos alunos. E por fim, nesse ponto ainda, nós precisamos falar sobre as formas distorcidas de sexualidade. Porque as coisas estão ficando muito diferentes do que a Bíblia nos aponta para seguir. Antes disso, eu ia esquecendo, nós precisamos tocar sobre questões do aborto. Porque o aborto, essa onda ideológica de meu corpo, minhas regras, para o cristão não cabe, porque não é meu corpo. O corpo agora é de Deus, porque tudo meu é dele. Ele diz o que eu devo fazer com o meu corpo. Eu vou usar o meu corpo de maneira correta, de maneira muito inteligente, à luz do que a Bíblia me diz, e não pelo meu pensamento, que é limitado e caído. Então as pessoas querem abortar hoje, ter autorização legal para o aborto, como muitos países circunvizinhos, e até leis do nosso próprio país. Mas nós precisamos ainda defender o que a Bíblia diz sobre o aborto. É uma vida. Lembra o que Deus disse a muitos dos profetas, inclusive Jeremias, antes que você saísse do ventre ou da madre da tua mãe, eu já tinha te santificado, as nações já tinham te dado por profeta. Então, como matar alguém que Deus já pensou sobre ele, dentro ainda da barriga da mãe? Como dizer que esse ser não tem vida? A partir da fecundação nós entendemos a vida. Então, matar o inocente, a Bíblia reprova veementemente a prática do aborto. Se você quiser pesquisar mais no livro Valores Cristãos, tem também alguns subsídios. E essas formas distorcidas da sexualidade, como eu dizia, é porque Satanás tem encontrado brecha dentro da área sexual humana, que é caída, e tem deturpado o pensamento sobre o sexo. Então, por mais que essas ideologias tentem impor pensamentos que digam que é possível nascer de um jeito e se sentir de outro, eu sou o que eu penso que sou, esses pensamentos vão contra a vontade de Deus, contra a biologia que Deus lhe formou, então precisa ser repudiado. Dentro dessas distorções nós temos a homossexualidade, que é a atração por pessoas do mesmo gênero. Temos a assexualidade, que é quando inexiste a atração por algum sexo. E aqui é um ponto bem que tem muito pano na manga, né, para ser discutido, mas vamos deixar para outro momento. Pansexualidade, quando a atração não depende de gênero. Bissexualidade, quando a atração é por ambos os gêneros. Mas o que Deus recomenda nas Escrituras é a heterossexualidade, que é quando a atração é pelo gênero oposto. E aí eu disse que a questão do assexuado
é muita discussão, porque o apóstolo Paulo diz também que poderia escolher não casar. E aí tem algumas pessoas que tentam assemelhar com essa questão do assexual, do que se identifica assexual. Mas aí são outras discussões, ok? Só para a gente pensar um pouco. Por fim, nós precisamos tocar aqui também na ideologia de gênero, que eles chamam de identidade de gênero. Você ser cisgênero é se identificar com o gênero, com os papéis e com a sexualidade que você nasceu. O transgênero é: eu sou um homem, eu nasci homem, mas na minha mente eu entendo que eu sou uma mulher. E isso abre muitas possibilidades, como vemos pessoas se identificando como cães, como cavalos, como onças, enfim, acaba deturpando. E aí isso, o psicológico é totalmente afetado. E aí o que começa dizendo: não, eu tenho atração sexual por pessoa do mesmo sexo. Homossexualidade acaba abrindo um leque para: eu nem sou homem, nem sou mulher. Eu sou um animal. E eu gosto também de me relacionar com animais. Perceba a imensidão de possibilidades a partir dos desejos humanos. Tudo que o homem disser que tem desejo sexual em relação a alguma coisa, a nossa sociedade atual parece que quer legitimar, dizer que está correto. Mas existe um padrão bíblico, existe uma norma a ser seguida. E a vontade de Deus é que o homem case com uma mulher e vivam para sempre. Então, professor, é momento de discutir sobre isso. Eu acredito que eles vão falar muito, porque eles estão inseridos nessa sociedade que conversa, fala, discute o tempo todo sobre gênero e sexualidade. Vamos para o terceiro ponto da lição. Olá, querido professor, vamos para o terceiro ponto da lição, que tem por título O Fim da Sexualidade Humana. Aqui eu quero ser bem rápido, eu já me estendi muito nos outros pontos, porque fez necessário. Mas aqui a ideia é nós dizermos que na eternidade o salvo e o não salvo terão destinos diferentes. Reafirme para o seu aluno: o que nós fizermos com o nosso corpo aqui, o uso correto ou incorreto do corpo implicará no lugar que passaremos a nossa eternidade. Porque nós precisamos viver conforme a palavra de Deus. Nós precisamos usar bem o nosso corpo. Nós precisamos fazer a vontade de Deus com o nosso corpo. Não é só alma, não é só espírito. Não, o corpo. É tanto que Deus vai transformar o nosso corpo, vai glorificar o nosso corpo, demonstrando que ele não vai jogar fora, descartar, ele não vai perder. O corpo também é de Deus. Então nós somos responsáveis pelo que fazemos com o nosso corpo. E todos os pecados são fora do corpo. Lá em 1 Coríntios 6 diz: mas o da prostituição não, é contra o próprio corpo. Porque na relação sexual a Bíblia diz que o homem e a mulher se tornam uma só carne. Imagine como é sagrado para Deus o matrimônio. Muitos banalizam, mas a igreja do Senhor precisa venerar o matrimônio, como o texto também nos aponta. Venerado seja entre vós o matrimônio, ou seja, muito considerado, respeitado. Então, existem dois destinos finais. E aí o comentarista fala da glorificação. Nosso corpo será glorificado, transformado. E nós não teremos mais sexo, homem, mulher, no céu. Não, nós não nos relacionaremos. O comentarista diz: por mais que essa história servisse para tentar deixar Jesus em uma situação desconcertante, que história é essa? É quando perguntam a Jesus, no dia da ressurreição, uma mulher casou com vários homens, porque sempre o marido morria, ela casava com outro, aí ele morria, casava com outro. Ela vai ser esposa de quem no céu? Por mais que eles quisessem deixar Jesus desconcertado, o Senhor respondeu que eles erravam, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, pois na eternidade seríamos como anjos que não se casam nem se dão em casamento. Ou seja, o anjo, ele não tem sexo.
Então o homem também será como anjo. Não vai ter essa coisa de atração física, de sexualidade. Não. Deus determinou que o corpo glorificado não tenha traços distintivos da sexualidade humana, pois na eternidade isso não será necessário, o comentarista nos aponta. Da mesma forma que haverá um destino para os salvos em Cristo, cujos corpos serão transformados e glorificados, os que não receberam a Jesus, nem foram salvos, serão ressuscitados, mas para a vergonha eterna. Primeiro os salvos em Cristo ressuscitam e por fim os não salvos ressuscitarão, mas não haverá um corpo glorificado, mas um corpo destinado a ficar no lago de fogo para todo sempre. Então o que fazemos nesta curta vida com o corpo determinará o nosso destino eterno. Então, querido professor, que nós possamos usar o nosso corpo da melhor maneira possível e lembrar, ele é templo e morada do Espírito Santo. São muitas as identidades de gênero, cisgênero, transgênero, não binário e vários. Muitas possibilidades sexuais para o homem que se relaciona com outro, o homem que se relaciona com a mulher, o homem que não quer se relacionar com nenhum dos dois, animais, ok? Muitas possibilidades por causa da queda humana. O coração do homem inventa muita coisa e é enganoso. Mas nós precisamos seguir o modelo padrão bíblico para o casamento. Então essas são as nossas dicas. Vamos para o nosso momento EBD. Olá, querido professor, estamos com mais um momento EBD. Isso mesmo, são aqueles 5 minutinhos que você apresenta a lição que você está estudando em um culto de domingo à noite. Fale com o seu dirigente e apresente a lição que você está estudando. Faça o convite, eu tenho certeza que Deus mandará mais alunos no domingo. Querido professor, estamos com mais um momento de subsídios e dicas pedagógicas para que você enriqueça cada vez mais as suas aulas. A primeira dica que queremos trazer é a orientação pedagógica trazida na lição. O comentarista nos diz: professor, a lição deste domingo vai dar a você a oportunidade de ensinar algumas questões pouco faladas e ensinadas em nosso meio, realmente. A temática a ser enfocada é a sexualidade e a mordomia do corpo, como servir a Deus. Em geral, os crentes não cuidam do corpo como deveriam, pois se esquecem de que ele é a morada e templo do Espírito Santo. Então, a realidade bíblica do cuidado do corpo exige que tenhamos uma alimentação saudável e os devidos cuidados com a nossa saúde física e mental. Para além de toda a lição que trata sobre a sexualidade, nessa orientação pedagógica você vai tangenciar o cuidado com o corpo de maneira geral. Alimentação, mente, sentimento que está ali, você vai deixando e vai adoecendo. Não, o corpo tem que estar são. Procure tratamento, procure os médicos. Se cuide. Então é essa a orientação pedagógica. E a nossa dica pedagógica, querido professor, está baseada justamente nas formas distorcidas de sexualidade. E você vai fazer um pequeno trabalho de pesquisa sobre as possibilidades. O que o mundo apresenta sobre esses arranjos da sexualidade e de gênero. Você vai fazer uma simples pesquisa, vai apresentar para os seus alunos. Não, mas quando a gente apresenta para o aluno, intensifica a vontade de conhecer. Não, ele vai ouvir falar disso de algum modo, porque o nosso mundo está muito inclinado para essas questões. Agora ele vai ouvir por você, um professor preparado que, à medida que vai expondo os arranjos sexuais que existem, vai explicando que contraria a vontade de Deus. Vai mostrando o quão depravado está sendo muitos desses arranjos sexuais, que apenas são para atender o desejo impuro e mau do coração caído humano. Então, professor, tenho certeza que vai ser muito dinâmico, muito interessante e enriquecedor para a sua turma.
Que Deus lhe abençoe. Muito obrigado por ter ficado conosco até aqui. Nosso vídeo vai ao ar toda quarta-feira, após o estudo para professores de adultos, salvo algum imprevisto. Lembre-se, dia 25 nós temos um encontro marcado na nossa jornada pedagógica no Templo Central. Não deixe de compartilhar esse vídeo, deixar os seus comentários, deixar o seu like. A todos, a paz do Senhor.